Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 29 de janeiro de 2025. E acaba de sair do forno a mais recente pesquisa do site Poder 360, avaliando o desempenho do governo Lula e do próprio Lula aos olhos da opinião pública. Os dados dessa pesquisa são bem piores para Lula do que aqueles apresentados pela pesquisa Quest anteontem. Esses dados, os gráficos e a minha análise eu apresento logo depois da vinheta. Meus amigos, agradeço a todos vocês que mensalmente contribuem financeiramente para garantir que o canal Dextra continue no ar. O mês está terminando, infelizmente, mesmo com as doações ocorridas nos últimos dias, as quais eu agradeço, não foi possível ainda equilibrar receita com despesa aqui. Se você puder contribuir com o seu Pix ou tornando-se membro do canal, eu agradeço. Saiba que a sua contribuição é fundamental para a continuidade do trabalho que eu faço aqui já há mais de 4 anos, entregando a vocês diariamente informação e análise independente. Muito bem, meus amigos, vamos aos números. Primeiro, a avaliação de desempenho do governo aos olhos da opinião pública. O índice de desaprovação do governo cresceu de 48% para 51% da pesquisa anterior. Para essa, o índice de aprovação caiu de 45% para 42%. A distância entre aprovação e desaprovação, vejam só, que era de 3 pontos percentuais no levantamento anterior, subiu para 9 pontos agora. Com relação à aprovação dos lulistas, ou seja, considerando apenas ex-eleitores de Lula, a aprovação caiu de 78 para 73, menos 5 pontos percentuais, e a desaprovação subiu de 18 para 23, mais 5 pontos percentuais. Obviamente, são ex-eleitores de Lula, a maioria continua aprovando o governo, mas Lula, conforme mostrou também a pesquisa Quest, sangrou na carne, perdeu apoio entre os ex-eleitores de Lula. Com relação à avaliação pessoal do desempenho de Lula, o índice de avaliação ruim péssimo subiu de 33% para 40%, mais 7 pontos percentuais. O índice de ótimo e bom caiu de 27 para 24 pontos, menos 3 pontos percentuais. Portanto, é um dado que deve estar alarmando os petistas. Aqui não é o CNPJ do governo sendo avaliado, é o CPF de Lula. O desempenho pessoal de Lula está sendo mal visto pelos eleitores e o crescimento é muito significativo. Ruim, péssimo, subiu, repito, 7 pontos percentuais. Comparando-se Bolsonaro com Lula, na pesquisa anterior, 39% avaliavam que Lula é pior que Bolsonaro. Esse índice subiu para 42%, mais 3 pontos percentuais. Na pesquisa anterior, 37% avaliavam que Lula é melhor que Bolsonaro. Esse índice caiu para 33%, menos 4 pontos percentuais. Esse dado é muito importante porque nós vivemos um cenário de polarização. Mesmo que o presidente Bolsonaro não possa concorrer na próxima eleição, que ele tenha que indicar alguém para substituí-lo, a avaliação de que o governo Bolsonaro é melhor do que Lula também é outro dado que deve apavorar os petistas, e o crescimento aqui é significativo, mais 3 pontos percentuais dos que avaliam que o governo Lula é pior que Bolsonaro e menos 4 pontos percentuais entre aqueles que avaliam que o governo é melhor. Tombo também nesse quesito. E finalmente, se a pesquisa Quest já tinha mostrado que Lula perdeu eleitores no Nordeste, entre os pobres e entre as mulheres, agora essa pesquisa mostra que Lula perdeu eleitores também entre os católicos, perdeu aprovação entre os católicos. A aprovação entre católicos continua sendo maior do que a desaprovação, mas pode virar num próximo levantamento. A aprovação no levantamento anterior entre os católicos era de 52 pontos percentuais, caiu 4 pontos, agora é de 48%. A desaprovação, que era de 40% no levantamento anterior entre os católicos, agora é de 43%. Cresceu 3%.
Lula e seu governo, portanto, assim como já mostrava a Quest, que é mais generosa para o governo, está sangrando na carne. Isto é um dado muito importante, confirma o que eu venho antecipando. Desde a crise no Pix, vocês que seguem aqui o canal, têm me acompanhado dizer: eu quero ver a próxima safra de pesquisas, porque, na minha intuição, o governo vai levar um tombo significativo. Todas as pesquisas da safra anterior mostravam uma diferença muito pequena entre aprovação e desaprovação. Os institutos se dividiam, alguns ainda aprovando mais do que desaprovando. Agora, a tendência é de que todos os institutos confirmem um índice de desaprovação maior do que o de aprovação, e os institutos que já haviam mostrado a virada entre aprovação e desaprovação no mês anterior, agora mostram uma distância muito maior. Os petistas têm sérios motivos para perder o sono, porque a economia, a inflação, especialmente a inflação de alimentos, a inflação do supermercado, deve continuar acima do teto da meta. O relatório Focus já aponta inflação de 5,5 tendendo a 6. Não há solução fácil e de curto prazo para os petistas, que se recusam a cortar gastos. E mais, se eles milagrosamente resolvessem começar a cortar gastos para derrubar a inflação, isto provocaria desaquecimento da economia. Efeito combinado com a elevação da taxa de juros do Banco Central, que deve confirmar um crescimento de 1 ponto percentual, conforme já tinha antecipado Roberto Campos Neto antes de sair do Banco Central, é um elemento que leva ao desaquecimento da economia. Medida necessária para derrubar a inflação, mas que deve aumentar a impopularidade de Lula, que recusa-se a cortar gastos. Portanto, o governo é um dos principais causadores das pressões inflacionárias que estão derrubando a popularidade de Lula. Repito, não existe saída fácil e rápida para o governo Lula deste brete em que ele se meteu. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal e nos canais alternativos do canal Dextra nas outras mídias sociais. E lembre-se, o mês de janeiro está nos seus últimos dias e o canal precisa do seu apoio para equilibrar receita com despesas. Se você puder, pingue seu Pix ou torne-se membro do canal ainda antes do fim do mês. Agradeço também se você puder compartilhar esse vídeo, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.